Então, taxa de câmbio, PETAX. O que é a PETAX? É a taxa oficial de câmbio. Não quer dizer que ela é determinada pelo Banco Central, e sim calculada pelo Banco Central. Como é que funciona? No Brasil, o Banco Central credencia instituições para vender moeda estrangeira, comprar moeda estrangeira. Só pode negociar com moeda estrangeira quem tem autorização do Banco Central. E esses são os dealers. Os dealers são cadastrados no Banco Central para comprar e vender moeda estrangeira. Todos os dias, o Banco Central, até 1h30 da tarde, faz algumas inserções para saber qual é o preço médio de compra e de venda das moedas estrangeiras oficialmente negociadas no Brasil. A partir daí, o Banco Central divulga essa cotação, que a gente chama de taxa PETAX, que serve como base, por exemplo, para contratos de derivativos e outros contratos que têm o dólar como referência. Então, a PETAX divulgada pelo Banco Central ela vai ser referência para uma série de contratos que tenha aquela moeda ali como referência, por exemplo, o dólar para derivativos e etc. Você tem que ter, claro, uma referência oficial. Muita gente pensa que a PETAX ou o dólar oficial é uma determinação do Banco Central. Acha que os bancos, por exemplo, têm que vender a moeda pelo preço que está lá na cotação oficial. Não. O câmbio no Brasil é um câmbio livre. Cada agente vende pelo preço que ele quiser, que for conveniente para ele. Claro que se ele for vender muito barato vai ter prejuízo, se for vender caro não vai ter cliente. Enfim, a taxa PETAX é uma referência e não a determinação. Em relação àquele câmbio que a gente usa para viajar, aquela moeda que a gente chama de câmbio manual, ou câmbio turismo também, ele tende a ser mais caro do que o câmbio oficial, do que a taxa PETAX. Por quê? Porque tem toda uma logística ali, custo envolvendo a moeda em espécie. Então é bom lembrar disso. Muita gente reclama porque está pagando mais caro, mas essa é a prática de mercado. A maior parte das operações de câmbio são liquidações de contratos de compra e venda, investimento, exportação, importação, e isso se dá apenas no âmbito bancário, sem necessariamente movimentar moeda em espécie.